Olá, amigos de estudos bíblicos. Toda semana estamos juntos para aprendermos mais acerca do nosso Deus. E diariamente nós estamos lendo as nossas Bíblias e também Ele tem falado conosco. Hoje eu os convido a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Provérbios, o capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 26. Você que chega hoje, seja bem-vindo, abra a sua Bíblia, ou física ou virtual, e aqueles que já estão há tempos também. Vamos abrir as Bíblias agora. Provérbios, capítulo 23, do primeiro versículo ao versículo 26. E vamos estudar Viva a vida com equilíbrio. Viva a vida com equilíbrio. Vamos abrir agora e ler apenas o versículo 12 deste capítulo. Nós vamos estudar os outros, versículos de 1 até 26, mas agora a gente vai ler para iniciar Provérbios 23, 12. Dedique o teu coração à disciplina e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento, ou seja, sabedoria. Dedique o teu coração à disciplina e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento, sabedoria. Bíblia lida, vamos orar. Como é bom, Pai, nós abrimos a Tua palavra nesse momento para estudar e aprender mais de Ti. Nos alegramos porque temos ouvido a Tua voz, temos aprendido muito de Ti, os nossos caminhos têm sido conduzidos pela Tua orientação. E o Senhor tem ouvido as nossas preces também. E nós podemos manter a todo momento esse diálogo com o Senhor, lendo a Bíblia, o Senhor falando conosco e nos alimentando em oração diária e em comunhão contigo. Merecemos por essa hora, vem falar ao nosso coração e me usa como canal. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Viva a vida com equilíbrio. Quando nós pensamos na palavra equilíbrio, viva a vida com equilíbrio, no nosso dicionário traz para nós que equilíbrio é aquele estado cujas forças que sobre ele agem se contrabalançam e se anulam de maneira mútua. Então, algo equilibrado. E a posição do corpo que se encontra estável. Isso é a colocação dos nossos dicionários, desprovido de oscilação ou desvio. Isso seria o equilíbrio. E aí nós temos uma imagem mostrando muito bem que a gente tem que manter na nossa vida esse equilíbrio. Agora,
Quando nós vamos para o universo dos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eles têm uma definição bem pertinente acerca do equilíbrio, né? Viva a vida com equilíbrio. Equilíbrio, principalmente, o mais necessário no tempo presente, o equilíbrio emocional, que é o autogerenciamento, não é, das emoções. E reconhecer também e admitir e administrar pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos. Então nós temos aí um universo para ser dirigido, guiado, né? Nós temos que ter um controle sobre nossas emoções, nossas ações, atitudes e cuidar do nosso próprio corpo, para que a gente possa ter a vida com equilíbrio. Por que isso? É tão importante no início do nosso refletir na escola dominical online de hoje, porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas perderam totalmente o seu equilíbrio. E principalmente pós-pandemia. E algo assim não pertinente ao Brasil especificamente, mas em nível mundial. E a gente tem visto pessoas perderem o equilíbrio e provocarem acontecimentos fatais, que mudam radicalmente as suas vidas e as vidas daqueles que estão ao seu redor. É tão trágico, tão triste nos depararmos com os acidentes de trânsito, principalmente os fins de semana, mas tem acontecido também no meio da semana, em que as pessoas embriagadas, elas causam tanto transtorno. Nós tivemos a imagem essa semana de pessoas que deveriam respeitar as leis, andar nas leis, totalmente desequilibradas por causa da bebida. Também observamos os acontecimentos mostrando na nossa sociedade global pessoas compulsivas no consumo de alimentos ou objetos. As pessoas estão totalmente buscando alguma coisa, preencher alguma coisa dentro delas e comprar traz uma satisfação. A gente já teve contato com a cultura norte-americana e viver naquele país é interessante porque a gente se sente mal durante os dias se não comprar nada, porque é tudo feito naquele país de uma forma intensa para o consumismo. E no Brasil nós não estamos muito longe disso também. Também os desequilíbrios a gente observa nas delegacias. Então a gente vê nas delegacias, além das pessoas estarem embriagadas, dirigindo, estarem compulsivas por comprar, ter coisas, também nas delegacias a gente se depara com as queixas de problemas familiares, né? E algo assim, não só brasileiro, e é triste porque a cada semana temos notícia em nível nacional do feminicídio, né? Maridos que matam as suas companheiras, as suas esposas, as suas namoradas, e isso está cada vez maior e há agora, recentemente, as delegacias da mulher, elas conquistaram o direito de funcionarem 24 horas. Antigamente as delegacias da mulher eram apenas no período normal, hoje 24 horas, porque tem aumentado grandemente a questão do feminicídio no país. E, olhando para o mundo, é o mesmo fato. Então as pessoas estão totalmente desequilibradas. É triste observar também dentro das próprias famílias, né? Os pais espancando os filhos, espancando as mulheres, uma agressividade assim exacerbada. Ficou muito claro no período da pandemia, um período muito complexo, difícil, em que as pessoas viviam nas casas e houve muitos problemas em todas as faixas etárias e também em todas as classes sociais. O problema das violências domésticas. Também observamos que as pessoas estão totalmente descontroladas, sem equilíbrio nenhum. E nós temos que tomar o máximo cuidado, porque, de repente, qualquer acontecimento gera brigas, discussões, e a gente percebe isso em todas as situações em que as pessoas acabam até tirando a vida do seu semelhante, né? E destruindo as suas vidas e até tirando a própria vida por
agressões, colocações, e nós bem sabemos que tudo que falamos temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque saiu, cai no juízo crítico. Também nós percebemos esse desequilíbrio e nesse mundo que tem um comportamento totalmente estranho, né? E por isso, nesse estudo, nós vamos refletir, buscar entender, compreender e nos auxiliar e sermos desafiados a buscar o maior equilíbrio em nossa vida. Como conquistamos esse equilíbrio em um mundo que está totalmente desequilibrado? Por isso, em primeiro lugar, o texto de hoje, né? Viva a vida com equilíbrio. O primeiro ponto a ser destacado, nós temos que buscar o equilíbrio na alimentação. Nós temos que cuidar dos nossos corpos. Eles são o elemento que me mantém firme, me mantém forte nessa vida. É tão bom quando nós acordamos pela manhã e o nosso corpo está saudável, perfeito, tudo funcionando bem. Nós vamos dar graças a Deus. A primeira coisa a sentir em nossos corpos. E nós temos que, através da alimentação, que vai auxiliar a que a gente tenha esse corpo saudável, esse corpo agradável a Deus. E quando nós começamos a ler o livro de Provérbios, o capítulo 23:1, nós temos essa colocação. Quando fores convidado para comer com uma autoridade, toma cuidado com a forma com que te serves, né? A gente tem que tomar o máximo de cuidado. Eu me lembro que, quando criança, a orientação dos meus pais, quando nós éramos convidados para almoçar ou jantar na casa de alguém, sempre, nunca se alimente demais. Saia da mesa querendo comer mais. É sempre dentro da medida, né? Nada exacerbado, nada descontrolado. E é aí a orientação que ele coloca para nós. E na continuidade do texto, agora o versículo 2 e 3 de Provérbios 23, traz ainda: se és glutão, se a gente tem, eu particularmente tenho uma tendência de comer demais, e a gente percebe hoje as pessoas estão comendo compulsivamente, às vezes até a necessidade de uma ajuda, de um tratamento. Põe freio à tua boca, então cuidado. Por muito apetitosa que seja a comida, pois pode ser que ele queira subornar-te com a comida e nada de bom virá desse convite. Aí é uma colocação interessante, né? Você foi convidado, algum interesse tem, né, em relação a estar convidando você para participar ali daquele banquete, daquele local. Então esteja atento a isso, né? Agora, veja bem, por quê? Porque nós estamos numa sociedade em que há uma preocupação grande em se manter saudável, ter uma boa forma física. Isso é ponto primordial. Então nós percebemos em nível nacional todas as pessoas procurando ter essa boa forma. E para ter a boa forma nós temos que ter equilíbrio, né? E não comer demais. Eu acho interessante que quando a gente era jovem, a gente podia comer mais e tal, não? A gente não tinha condição, né, para tanto, né, para tantos doces, tantas bebidas, tantos sorvetes e tal. Hoje a gente tem e a gente tem que se controlar, porque senão a gente não tem uma vida saudável. A pressão está aí. Eu mesmo tomo 2 remédios para a pressão durante o dia. Nós temos que estar tendo equilíbrio. E uma coisa importante, né? Nós temos histórias de conhecidos que perderam as suas mães com 40 anos, na gravidez mesmo, ao nascer, o bebê vieram a partir. E a geração do século passado durava pouco, 40. Hoje nós estamos com a geração que está tendo uma idade avançada. As pessoas estão chegando a 90, estão chegando a 100. Né? Na Inglaterra, eles até valorizam isso, que a pessoa que passou de 100 recebe uma carta lá do rei da Inglaterra. Antigamente era da rainha Elizabeth. Hoje do rei. Recebe uma carta homenageando a longevidade. E nós devemos cuidar da saúde para ter. Eu li uma reportagem uma vez na Veja, em que se os jovens de hoje cuidassem da saúde, poderiam durar até 120 anos. Então é muito importante ter esse equilíbrio. E aí nesse texto, no versículo 2, tem uma tradução, né, interessante, que é colocado para nós em Provérbios, né, de Salomão. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso,
Controle-se. Então nós temos que ter o controle. Comer com moderação, com cuidado, coisas que não interfiram no nosso bem-estar físico. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. E aí é a grande verdade, né? São os amigos da mesa, os amigos do copo, né? Então nós temos que estar realmente cuidando, zelando, mantendo equilíbrio. E hoje nós temos tantas orientações por nutricionistas e tal. Eu mesmo já perdi 11 quilos graças à orientação de um excelente nutricionista. Então, quer dizer, nós temos que estar em alerta. E estou começando a atingir esse equilíbrio na alimentação que eu não tinha. Eu era compulsivo, né? A vida profissional leva as pessoas a isso. E lá em 1 Coríntios 3,16, o apóstolo São Paulo faz uma referência também, além do equilíbrio na alimentação, o controle do seu corpo, o cuidado com o seu corpo, ele coloca lá: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós que somos de Deus, temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a morar em nós. Então nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo de Deus, a morada de Deus. No passado existia o tabernáculo que era carregado pelo povo de Israel durante os 40 anos do deserto. Depois, até hoje, o tabernáculo sou eu. Eu tenho que cuidar da minha saúde física e espiritual, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E você tem que cuidar do lado espiritual e devemos também cuidar do lado físico, porque esse corpo não é meu. Eu tenho ele por um período. Eu estou nessa vida, eu sou mordomo, sou administrador desse corpo por um período. E no momento que ele me chama para morar com ele, o corpo fica aqui, porque o corpo não é meu. Eu vim sem nada e volto sem nada. Eu tenho tudo presente, esse corpo e a alma que Deus me deu. Então eu tenho que zelar, manter o equilíbrio nessa vida enquanto estou aqui, não é? Tenho e é tão bom também não esquecer de doar os órgãos. É tão importante fazer a doação de órgãos. Não esqueçam disso, né? As pessoas, nós não precisaríamos mais dos nossos órgãos. O que puder ser doado, vamos doar para que as outras pessoas tenham também qualidade de vida e tenham também o equilíbrio físico, né? O equilíbrio emocional, psicológico e também tenham uma qualidade de vida como a nossa. Por isso é importante cuidar dos corpos, para que a gente possa, mesmo quando a gente partir, alguém pode viver bem através dos nossos órgãos. Agora observemos que a Bíblia, além disso, orienta a gente a ter esse equilíbrio na alimentação. E o alimento não pode me dominar, eu não posso ser escravo da comida. Tem gente que almoça já pensando no que vai fazer na janta. E tem gente que está à noite já raciocinando, pensando no que vai fazer no almoço, né? Só pensa em comida, né? Então nós temos que estar muito atentos a isso. Nos Estados Unidos tem até um termo chamado couch potato, uma batata no sofá. Que são aquelas pessoas que ficam ali engordando só na frente de uma internet, de uma TV, né? E comprando comidas industrializadas, vindo para sua casa, pedindo. Então, tem que estar atento a isso e haver esse equilíbrio, porque, olha, o texto de Romanos, capítulo 14, 17, tem orientação para nós acerca do reino de Deus que nós fazemos parte. Somos da família de Deus. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então devemos cuidar dos nossos corpos, ter equilíbrio, para que a gente tenha um filho saudável. Isso reflita também no lado emocional e no nosso lado espiritual. Mas veja bem, em Romanos 14, 20 ainda há a orientação em relação a esse equilíbrio na alimentação. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça aos outros tropeçarem. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa alimentação e não sermos maus exemplos para as pessoas que estão ao nosso redor com o nosso comportamento alimentar não agradável a Deus. Mas veja bem, viva a vida com equilíbrio. Primeiro, o texto orienta a nós termos o equilíbrio na alimentação. Mas, em segundo lugar, o próprio texto traz para nós, Provérbios 23, Salomão orientando-nos, o equilíbrio no trabalho. Então, o equilíbrio na alimentação, agora o equilíbrio no trabalho. Ao ler Provérbios, capítulo 23, 4 e 5, a orientação. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso, é o que coloca aí.
As riquezas aparecem, tudo desaparece. Assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Observemos todas as pessoas que eram riquíssimas, né? As riquezas ficaram aqui. Antônio Hermílio de Moraes deixou aí a Votorantim, né? O grupo Safra, o grande Safra deixou. E tantos outros, Rockefellers na América e tantos outros poderosos, e olharmos para as pessoas ao nosso redor, tudo ficou por aqui, não é? Então, o mais importante é ter o que comer, vestir, teto sobre a cabeça, agradeçamos a Deus, é o que é a orientação de São Tiago para nós. E Norman Vincent Peale, aquele grande orientador norte-americano, ele diz assim, né? Trabalhar e orar, pensar e acreditar. Então a gente tem que estar cuidando, trabalhando, orando, cuidando do lado espiritual, pensando, acreditando. E no Salmo 128, versículo 2, traz bem para nós esse equilíbrio no trabalho. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tudo com equilíbrio, né? Não workaholics. A gente está vivendo na sociedade atual as pessoas totalmente escravas do seu trabalho e as colocações dos seus líderes empresariais de trabalho é tudo para ontem. Vamos fazer. Que adianta? Nós não vamos levar nada, nós temos que ter o necessário, tendo que comer, vestir, ter sobre a cabeça, agradecemos a Deus. E a atividade profissional é uma fonte de bênçãos para a felicidade e o sustento do homem. Então, do trabalho de tuas mãos comerás. Então, é tão bom poder o pai, a mãe, né, trazer o sustento para casa e ter o sustento para a sua família. Isso é muito importante, mas ter o equilíbrio também no trabalhar. Nós devemos estar atentos aos nossos, aos que estão conosco, nossas esposas, maridos, filhos, né? E, é claro, trabalhar sempre com honestidade. Tudo nessa vida é descoberto. Já era assim desde a época de Davi. Davi adulterou com Betseba e foi descoberto. O seu pecado foi escancarado publicamente. Hoje não dá para a gente fugir. Hoje é pior. Hoje as redes sociais estão em toda parte, as câmeras estão em toda parte. Você fica observando os Big Brothers na TV Globo, no programa aqui brasileiro, né, no Brasil, e também em nível internacional, mas nós estamos no Big Brother, nós estamos sendo observados, as câmeras estão aí por toda parte, nos observando. Então devemos trabalhar de forma honesta, não é? Sem deixar de contemplar as belezas do universo. É tão bom poder terminar o serviço, esquecer o serviço, não levar o serviço para casa, desligar o celular, em termos de trabalho, conviver com os familiares, cultivar boas amizades, estar com os nossos amigos, ter os nossos happy hours, desenvolver atividades culturais, é tão importante, e artísticas, que dão sentido à vida, ir ao cinema, ir ao teatro, assistir programas musicais que nos são oferecidos, isso é importante, isso faz parte da vida, é um dia de cada vez na nossa vida. E o se evadir em demasia no trabalho podem colocar em risco a sua qualidade de vida. E a gente tem convivido com pessoas que chegam ao final da sua existência, lamentam demais por não terem curtido a sua vida com família, não terem usufruído de tudo aquilo que conquistaram. E é tão triste porque não tem para quem deixar. Tudo aquilo que foi conquistado, eu tenho aconselhado doem para instituições de caridade, doem para pesquisas científicas, como os americanos são muito bons nisso, a filantropia, doem para quem precisa, a parentes que estão necessitando de auxílio, estenda a mão, vamos ajudar aqueles que precisam. Por quê? Nós não precisamos de muito, nós precisamos de 2 sapatos, 3, 4 sapatos por dia, nós usamos apenas uma calça, um paletó, né, um tênis. Nós temos muito, temos em abundância, né? Então, vamos compartilhar também tudo que nos é dado, mas vamos trabalhar, sim, de forma honesta, íntegra, para agradar a Deus e tudo com equilíbrio. Agora, veja bem, viva a vida com equilíbrio. O texto vai nos orientando, primeiro, na alimentação, em segundo lugar, no trabalho, mas em terceiro lugar, equilíbrio em tudo na vida. Então, ele vai passando para nós essa orientação. E quando a gente lê Provérbios 23, 12, foi o texto referência, primeiro, dedique o teu coração à disciplina. Nós temos que realmente sermos disciplinados em tudo, né? Temos que andar dessa forma. E os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. O conhecimento é uma coisa que todo mundo pode conquistar. Hoje aí está aberto, você pode estudar qualquer matéria, as EADs estão aí, você pode fazer qualquer faculdade hoje dentro da sua própria casa através
da internet, mas sabedoria é uma coisa que nem todos têm. O que é a sabedoria? É você saber usar o conhecimento que você tem. Eu vejo pessoas aí com grandes conhecimentos, fazem grandes loucuras atrapalhadas porque não têm sabedoria. E a sabedoria é uma coisa que Deus nos dá. Ele orienta até a nós para pedir a Ele sabedoria. E o versículo 13 e 14 ainda vai mostrando para nós. Não deixe de corrigir os teus filhos. Nós precisamos muito da sabedoria divina para orientar a nossa família. Olha, os pais têm que buscar que os seus filhos tenham a melhor herança, que é a herança espiritual. A intimidade com Deus, a vida com Deus. Um pai que consegue fazer com que o seu filho tenha o temor de Deus, não o medo, mas o respeito a Deus, ele vai viver assim em qualquer lugar, e também para as famílias que ele vai formar, será uma família abençoada. Porque a disciplina e a correção nunca mataram ninguém. Por isso, não deixe de educar, disciplinar os seus filhos. As escolas recebem os filhos com o currículo oculto, com a disciplina familiar, com orientação. A escola é só para dar formação, porque a educação são os pais que oferecem. Talvez te custe castigá-los, mas estará a contribuir para livrar as suas almas do inferno. Tem que haver disciplina, tem que haver o castigo. Eu dou graças a Deus por tudo que eu passei, pelos castigos que meus pais me deram para que eu andasse no caminho de Deus. E vai ainda o versículo 15 e 16 ainda, né? O equilíbrio em tudo, né? Meu filho, se o teu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Hoje é uma maravilha os pais poderem chegar nas casas dos seus filhos e ver que seus filhos estão criando os seus netos com disciplina e com sabedoria. Eles têm conhecimento aprendido com seus pais e usam a sabedoria, estão usando esse conhecimento para orientar os seus descendentes. No versículo 19 a 20 ainda, há uma outra colocação dada por Salomão em Provérbios 23. Ouve, filho meu, sê sábio e guia o caminho reto o teu coração. Hoje nós percebemos o quanto falta sabedoria. As pessoas estão se entregando aos vícios, às drogas, se entregando a práticas libertinas, destruindo o seu físico, destruindo a sua vida espiritual, destruindo a família. E não estejas entre os beberrões e comilhões. Então, cuidado, né? A vida não consiste só em comer, beber, né? Essa terminologia hedonista é muito presente hoje. Eu tenho presente que é viver para o prazer, né? E a terminologia mais comum usada hoje, que temos que estar atentos aí, que ele condena, que não é sabedoria. Comamos e bebamos que amanhã morreremos, não é isso. Comamos, bebamos com sabedoria, né? Com disciplina, com equilíbrio, né? Para que a gente tenha um corpo saudável e que o Espírito Santo que habita em nós possa nos usar como canal para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Em Provérbios 23, 21 ainda ele orienta, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão. Isso é interessante. Gasta tudo, né? Gasta tudo. A gente tem visto casos de pessoas que recebem seus pagamentos, vão aos bares da vida e gastam tudo, né? Depois não tem o que levar para casa, né? Empobrece e a sonolência vestirá de farrapos. Quer dizer, o não fazer nada, a preguiça e tal. E é tão triste a gente passar pelas ruas e encontrar pessoas caídas no final da noite, né? De manhã, quando acordamos, após as festas, observamos pessoas nessas condições, ali, perdendo totalmente a sua dignidade, ali jogada na rua, não é? Ali totalmente abandonada, porque não souberam ter sabedoria e não tiveram equilíbrio ao beber, ao comer e assim por diante. No 22 ainda, tem a orientação de Provérbios 23. Ouça seu pai, que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. E é tão importante ouvir os pais, estar atentos às suas orientações, né? O próprio mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que você tenha uma vida abençoada na terra. Isso é primordial para nós. Nós somos abençoados por nós honrarmos os nossos pais, e assim os nossos filhos vão nos honrar. Hoje a gente observa filhos que tratam tão mal seus pais, e nós conhecemos a história daquela família. Os filhos também foram rebeldes com seus pais, né? Não os trataram com dignidade. E nós temos que, principalmente quando eles estão já na idade avançada, né?
Então é o momento da gente atendê-los, ajudá-los. Aí uma briga tão grande, né? Famílias que têm vários filhos é, é, não querem, não dão atenção. Ou colocam apenas uma pessoa da família para atender os pais. E eles precisam, eles nos deram tanto. Agora é hora de nós estendermos as mãos a eles. O 23, Provérbios 23, 23 nos diz: faz tudo por obteres a verdade. E é tão importante a verdade. Fale com amor, fale a verdade. Custa o que custar. A gente vive numa sociedade que é só mentiras. Né? E aí os golpes que nós estamos vendo pela internet, atrapalhando as nossas vidas, os golpes no Instagram, golpes no Facebook, golpes no WhatsApp, golpes por todos os lados, não é? Então, essas mentiras, inverdades, as pessoas dominadas pela falta de verdade. E a verdade, custe o que custar. Faz o mesmo para a sabedoria, né? Então, ela é importante para a disciplina e o discernimento. Quem tem sabedoria hoje está indo bem, está desenvolvendo a sua vida, sabe usar o conhecimento e recebe a orientação de Deus. Mas tem que ter disciplina em tudo e objetivos, alvos a serem alcançados. No 24 ainda, ele traz para nós, não é, o equilíbrio em tudo. O pai do justo exudará de júbilo. É tão triste você visitarmos penitenciárias e nos depararmos ali com os pais visitando os filhos naquele local, né? As revistas que são feitas para que se entre no local. É tudo tão triste. Eu conheço casos de pais que nunca foram, não têm coragem de estar lá. As mães é que estão sempre presentes, né? E um dos dados muito tristes, quando a gente lê alguns livros e vê reportagens, que as meninas que estão presas, as mulheres que estão presas, não recebem muito atenção da família, né? Os meninos recebem mais os homens, mas as mulheres são totalmente abandonadas. Há um capítulo, não falo a memória, um dos livros do Drauzio Varela, que trata do assunto. Quem tem filho sábio, nele se alegrará. Então é tão bom ter uma família com sabedoria, com equilíbrio. A gente ter filhos equilibrados, nós teremos netos, bisnetos, a geração será uma geração totalmente abençoada por Deus. E o 25, alegre-se teu pai e tua mãe, regozije aquela que te deu a luz. É um orgulho, seus pais têm um orgulho de você, por você andar dignamente, andar com sabedoria, ter uma vida equilibrada. Então é triste, às vezes, os pais, a gente vê reportagens, lê em jornais, né, a tristeza dos pais em se depararem com aquelas cenas horríveis praticadas por seus filhos, ou atitudes que envergonham a família. Mas o pior não é isso, envergonham o nome de Deus. Isso é mais trágico ainda. E o versículo 26, meu filho, dê-me o teu coração, mantenha os teus olhos em meus caminhos. O mais importante é o nosso coração ser de Deus. Quando o pai, a mãe, o filho, a filha, a família como um todo, tem o coração dela entregue ao Senhor Deus, é transformador. Quando nós entregamos nossa vida a Deus através de Jesus Cristo, o Filho de Maria, deu a vida por nós e graças a Ele nós podemos conquistar esse coração transformado, puro, e os nossos filhos também. Porque com esse coração puro nós teremos sabedoria e vamos ter essa vida de equilíbrio. Porque o único que pode nos dar equilíbrio é a presença de Deus no nosso coração através de Jesus Cristo. Sem Deus no coração, nós não temos equilíbrio. E o Espírito Santo habitando em nós nos dá o equilíbrio maior. Nós produzimos o fruto do Espírito, que é produzido em nós. Nós não temos em nós, somos carnais. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, nós produzimos o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é dado a nós, nos fortalece, nos enche. E esse equilíbrio, essa vida com equilíbrio, é a presença de Deus em nossas vidas. Porque sem Ele, sem Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, nós não temos equilíbrio em nosso viver. Por isso, as atitudes da vida devem ser tratadas com equilíbrio. Nós devemos estar atentos hoje, o nosso comportamento, as pessoas estão descontroladas. E nós temos que ter muita sabedoria para como trabalhar com elas. A primeira é contar até 1000 para falar. Né? A gente falava até 10, não, hoje contar até 1000. Ouvir mais as pessoas. Nós temos a orientação do nosso corpo, né? 2 ouvidos para ouvir mais, 2 olhos para vermos mais, e apenas uma boca para falar menos. Então nós temos que ter aí e mais atitudes com bom senso, com seriedade e domínio próprio. Isso tudo é dado pela presença de Deus em nós, através do Espírito Santo. Mas também o equilíbrio emocional tornou-se, hoje no mercado, uma das maiores exigências, né? Porque num ambiente de trabalho, uma pessoa desequilibrada, ela
causa problemas, causa transtornos. E uma pessoa desequilibrada ali facilmente será demitida, porque ela intoxica o ambiente. Uma pessoa que não tem equilíbrio, ela é tóxica. E onde ela vai, ela atrapalha a vida. E aí, em muitos casos, eu já tive oportunidade de aconselhar casais, né? Às vezes eu pensava que o marido era o problema e, no fundo, era a mulher que era o problema. Ou então eu pensava que a mulher era o problema e o marido que era, e assim vice-versa. E a orientação sempre era, mude, mude. Você quer mudança no seu marido? Mude você. E quando a mulher entendia que ela que era o problema e mudava, havia uma transformação no lar. O marido, a mesma coisa, quando ele entendia que ele era o problema, ele mudava, havia transformação naquele lar. Havia mudanças. Então, quando a pessoa, observemos, será que nós não estamos sendo tóxicos em relação às pessoas por não termos esse equilíbrio emocional que é dado por Deus a nós? E o pior não é isso, nós estamos numa sociedade em que todo mundo fala, Deus te abençoe, todo comércio que eu vou, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E eu, interiormente, eu oro que Deus realmente me abençoe e abençoe essa pessoa também, e que ela tenha esse equilíbrio dado por Deus, uma vida equilibrada dada por Deus, através da sua presença, que ela não só deseje para o outro, mas que ela tenha também. Nossas palavras totalmente temperadas com sal. Em Colossenses capítulo 4, 6, nós aprendemos, o seu falar seja sempre agradável. Nós estamos no momento que as pessoas estão querendo ouvir palavras agradáveis, palavras de estímulo. Essa semana até coloquei um post nas minhas redes sociais, se for para desmotivar a pessoa, fique quieto. Se for falar alguma coisa desmotivar a pessoa, não fale, fique quieto, guarde para você, ore. Ore para Deus te dar tranquilidade e equilíbrio. E temperado com sal para que saibam como responder a cada um. Nós temos que pedir muito a Deus isso. No momento vem perguntas, dificuldades, vivemos situações que a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus e Ele nos dá naquele momento todo o suporte para a gente poder enfrentar aquela situação e não perder o equilíbrio. Também a importância, né? Nós vivemos hoje em sociedade, em comunidades. Todos nós aqui temos as nossas comunidades religiosas, nossas igrejas, as nossas denominações. E é tão importante a gente ter no relacionamento com as pessoas esse equilíbrio. E principalmente quem lidera. É tão importante ter um líder, a gente poder acompanhar um líder. O bom líder é aquele que sabe para onde vai e como levar alguém com ele. E é tão bom a gente ouvir, eu tenho ouvido muitos líderes aí, e eles têm me dado tanto suporte, tanta orientação. Eu não estou com eles pessoalmente, virtualmente, mas eu tenho recebido deles a orientação, eles sabem para onde vão e como levar alguém. Eles têm, e dentro das igrejas, das denominações, das comunidades, precisam. 1 Timóteo 3,2 traz para nós. É necessário, pois, que o bispo, que o presbítero, que o líder, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para se ensinar. Então, a liderança, você tem que ser o exemplo de como fazer para que a gente siga o que você está a orientar. E, sendo equilibrado, nós seguimos a sua orientação. Veja bem, também no caso das mulheres. As mulheres têm sido líderes, tanto em várias áreas. Isso a gente está falando para as lideranças profissionais, empresariais, escolares, e dentro do seio da família também, os líderes ali dirigindo, as mulheres também, aplicadas como líder, a mesma orientação. Olha o que diz aí em 1 Timóteo 3,11. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente calunia as pessoas sem saber. A gente tudo que é falado, colocado, passado para nós, temos que estar sempre atentos, mas sóbrias, mas com equilíbrio e confiáveis em tudo. Vocês também, como mulheres, como líderes, nas posições que ocupam, e hoje nós temos um mercado aí em todas as áreas, e mesmo dentro da própria família, não é? Tem que ter equilíbrio. Agora veja bem, também aos idosos. Nós temos que valorizar muito a cultura oriental. O Oriente valoriza muito o idoso. É algo assim que não é muito presente no ocidental. E nós temos que estar atentos ao nosso país. Até 2050, praticamente mais de metade da população brasileira será de pessoa idosa. Então nós temos que estar preparados para atender essa demanda em nosso país. E Tito 2,2 traz uma orientação. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, porque a tendência dos idosos é perder o equilíbrio, sabe? E tem que estar atento, pedir a Deus orientação, para que tenha o equilíbrio necessário para viver e para tratar as pessoas que estão ali com eles.
pessoas que estão cuidando, os cuidadores, os filhos, as pessoas que atendem nos locais apropriados, que atendem as pessoas idosas, tem que ter realmente equilíbrio. Dignos de respeito, isso é importante. Sensatos, né? Cuidado, né? No falar, no colocar. Né? Tudo que está dentro da minha mente, a gente deve estar atento. Tem que passar por aqueles coadores que o filósofo coloca para nós. Né? Tudo que vai falar passa pelo coador da verdade. É interessante, eu vou magoar alguém com a minha colocação? Isso vai fazer bem para a pessoa? Eu gostaria que falassem para mim aquilo que eu vou dizer ao outro, sadios na fé. Então é muito importante cuidar da vida espiritual, do amor. O amor é a chave de tudo, é a chave da vida, é a essência de Deus. E a verdadeira religião, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo a si mesmo. Quem faz isso cumpre a lei de Deus. E na perseverança. Então é muito importante nesse aspecto. E, concluindo, né, o nosso equilíbrio, viva a vida com equilíbrio. Nós vimos aí pelo texto na alimentação, no trabalho, né, duas coisas importantes para nós, mas também em tudo. E aí o texto vai descrever para nós. Por isso, ao concluir a meditação, nós temos aí alguns conselhos para a vida, para que a gente tenha essa vida de equilíbrio. O primeiro nos é dado lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Seja a amabilidade de vocês. Então hoje é tratar as pessoas de forma amável, de forma carinhosa. E isso abre portas, né? O grito, a raiva, e gritar ainda é pecado. Se você já leu na Bíblia, é pecado gritar com as pessoas. Não agrada a Deus. Então, olha, a amabilidade conhecida por todos, ser amáveis, no relacionamento com os filhos, com os netos, com os bisnetos, com as pessoas no ambiente de trabalho. Perto está o Senhor, lembrando que Deus está presente. Deus está a nos observar. Deus está conosco em toda e qualquer situação. Não precisamos esperar, sejam as situações mais complexas. Deus está conosco, porque o nosso Deus é onipresente. E Ele também é onisciente, Ele sabe tudo. O que aconteceu ontem e hoje vai acontecer na nossa vida. Né? E onipotente, Ele tem poder de fazer tudo, transformar, mudar. Por isso nós temos que estar em comunhão íntima com Ele, sempre. E 2 Timóteo 1, 7. Dois conselhos finais, para que a gente tenha uma vida em equilíbrio. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor. Então, Deus, quando está presente na nossa vida, através do Espírito Santo habitando em nós, depois que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque é através dele que eu vou ao céu, eu tenho certeza da vida eterna, eu vou morar com ele, posso partir agora, nesse momento, posso ter um infarto agora, eu estou no céu no mesmo instante, graças a Jesus Cristo. Porque é o único que fez algo por nós e é o único que pagou toda a nossa dívida e conquistou a vida eterna para nós. Por isso, olha, e ainda termina o versículo final. Amor e de equilíbrio. Vou repetir. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, não temos medo, mas de poder, o poder que vem dele, por ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Você conhece bem o texto. De amor, que é o amor que habita em nós, e de equilíbrio. Que Deus realmente possa nos dar, nos fortalecer e manter, e nos guardar, proteger, e que a gente possa, em todo lugar que estiver, ter uma vida de equilíbrio, como a palavra de Deus nos orientou hoje em Provérbios 23. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos concluir o nosso momento aqui de Escola Dominical no dia de hoje. Nós já cantamos inicialmente, né, um hino que fala muito ao nosso coração, e agora o final. É uma melodia tradicional. Ela foi composta lá pelo Henry Maxwell Wright em 1890, usando a melodia tradicional, e o arranjo aí foi feito pelo Ralph E. Hudson, em 1888. Olha aí, dia da libertação dos escravos no Brasil. O hino fala-se a conversão. Vamos ver a letra. E aí reflete muito bem a nossa vida. É uma vida sem equilíbrio, é uma vida sem Deus. E olha o que diz assim: na cegueira eu andei e perdido vaguei. E quem está sem Deus está perdido e vagando. Longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou esse pobre pecador. Ele veio em meu socorro e hoje me dá o equilíbrio. E ainda continuando. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me e não quis. Ao Senhor que por mim morreu na cruz. E ele vai continuando ainda.
quando nos diz: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi. Em Jesus me escondi e abri o seguro nele achei. É o que eu já fiz na minha vida, por isso eu tenho equilíbrio e todos aqueles que eu fizeram o têm também. E ainda o último, a última parte, que ditoso então foi o meu coração. Conhecer o excelso amor que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar esse pobre pecador. Em todos os momentos vamos estar cantando. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Que todos possam realmente ter essa alegria, esse equilíbrio dado por Jesus em nossos corações através do Espírito Santo. Mas antes de cantarmos, nós vamos orar. E em nosso coração a alegria, porque Deus tem respondido às nossas orações, né? No dia de, logo depois da semana passada, que a gente teve a Escola Bíblica Online, a minha amiga Vera Grando, lá de Cerquilho, que pediu oração pela sua sobrinha Niara, Regina contando. Ela estava totalmente feliz, né? E feliz porque Deus respondeu a nossa oração. E a Niara não podia vir da Inglaterra. Ela deixou o namorado na Inglaterra e voltou para o Brasil para cuidar da sua mãe. Está lá em Limeira. Vamos agradecer a Deus e continuar orando pela sua recuperação. Mas conseguiu vir ao Brasil como nós tínhamos pedido ao Senhor. Também não devemos esquecer do Jonas, que a gente orou, que estava 70% comprometida o seu coração lá em Tietê. E graças a Deus ele está melhor. Então vamos agradecer por isso. Mas continuamos orando pelo seu cunhado João, que precisa do auxílio. Também a amiga da Jocélia lá na Alemanha, a Léo. Nós oramos por ela. E Jocélia, lá da Alemanha, lá de Colônia, nos deu a alegria de trazer a boa nova que ela está melhor. Então, ouviu as nossas preces, está abençoando o tratamento da pessoa dela. Nós vamos estar orando, né? Continuamos orando pelo Tarcísio, meu colega de infância, que está fazendo a quimioterapia, orando pelo Paulinho, né? Pela sua irmã Nilzinha, pela Laurinha, a gente não esquece de todos eles, né? São todos queridos para nós, a gente também dá Inho, né? Todos queridos. A dona Jandira continua internada, oremos por ela. Pela Niara vamos estar orando também. Vamos estar também orando pelo seu Antônio França. É um senhor de 94 anos, que teve um mal súbito, então ele está precisando das nossas orações. Vamos orar. Nós temos uma professora querida, né, chamada Araci Tunes, né, professora de música, né, artes, e ela fez um transplante de córnea na semana anterior. Nós já oramos por ela. Não oramos aqui na Escola Dominical, mas estivemos orando por ela e vamos orar agora pela sua recuperação. E ontem mesmo o irmãozinho lá de Tietê, né, Tietê Cerquilho, o Paulo, que mora em Tietê Cerquilho, né, nosso irmãozinho, pediu oração pelo Vitor. Né? Então, vamos estar orando. O Vitor, o pai faleceu e faz 15 dias ele está internado. Né? Então, orar pelo Vitor, precisa da graça. Não esquecendo também de orar pelo seu Vitório, né? O pai da Giovana, que é uma das mulheres que oram pela sua recuperação. Também a Luana, outra das mulheres que oram, pede oração pelo Dr. Mauro, anestesista, um médico muito querido. Né? Então vamos estar orando por ele. Nós tivemos essa semana também famílias enlutadas, vamos estar orando por elas, em especial, nós oramos até pelo seu Sebastião, ele partiu essa semana, e vamos orar pela família do seu Sebastião, né? E especialmente a Roseli Martins, que é a sua filha, que nos acompanha aqui nos estudos, né? Que Deus esteja confortando ela e toda a sua família. Não esqueçamos de agradecer a Deus, né? Nós tivemos um terremoto, parece uma coisa assim não comum no Brasil, e não é muito comum, porque nós estamos em cima das placas, né? Mas no Vale do Ribeira teve um terremoto 4,7. Normalmente tem dado no Brasil 4,5. E pelo que nós lemos nos noticiários, 4,7 não é uma coisa normal. E houve até um balanço sério e até fratura na terra, né? Nós temos visto fotos de que a terra foi fraturada também. Então, vamos estar agradecendo a Deus pelo cuidado pelo nosso Vale do Ribeira. E não vamos esquecer também que ali, e foi bom que teve uma fissura grande até, graças a Deus, pelo terremoto, e graças a Deus ninguém faleceu. Então, glória a Deus por isso. E orar pelo Brasil, né? Orar pelos estados brasileiros, pelas cidades, e orar pela liderança, né? Em nível federal, estadual e municipal. Orar pelos líderes, porque o que governa o país tem uma responsabilidade diante de Deus.
O que governa os estados tem a responsabilidade e vai aumentando. E os que estão nos municípios também. Às vezes os presidentes, governadores e prefeitos esquecem que quem deu a eles essa autoridade e tal é o próprio Deus. E eles vão responder. Um por 220 milhões, outros por, no caso de São Paulo, quase 50 milhões. E nas cidades, municípios, a população vão responder. Então, orar por eles. Então, nós vamos agora, nesse instante, fazer a nossa oração, né, de gratidão e interceder. Senhor, é maravilhoso nós podemos confiar em Ti, descansar em Ti, esperar em Ti. E agora nós estamos podendo sentir o Teu cuidado, o Teu amor para conosco. E o Senhor tem respondido às nossas orações. Rendemos glórias a Ti, ao Teu nome, porque o Senhor está operando no físico daqueles que nós amamos e abençoando o tratamento, abençoando os médicos e continua operando, ó Pai, na medicina, operando no mundo científico para que descobertas sejam feitas, para que o homem tenha qualidade de vida e possa ter uma vida com equilíbrio físico, psicológico e espiritual em especial. Nós continuamos, ó Pai, a interceder e agradecer pela vida da Yara. Ela veio da Inglaterra para o Brasil, continua cuidando dela, da sua mãe, da sua família ali em Limeira. Também, ó Pai, agradecemos pelo Jonas, pela sua recuperação, mas continua cuidando, zelando dele, Senhor, restaurando a sua saúde. E também pela Léo. Ó Pai, oramos semana passada e o Senhor respondeu às nossas orações. Agradecemos por tudo e por todos os pedidos que o Senhor operou e nós não estamos a citar nesse momento. Mas esteja, ó Pai, a operar ainda na vida do Tarcísio, na vida do Paulinho, da Nilzinha, da Laurinha, na vida da Dona Jandira, na vida de Yara ainda, do Jonas, na vida do João, na vida da Léo, na vida do seu Antônio França, Senhor, 94 anos. Cuida dele, restaura a sua saúde física e espiritual. Guarda, Senhor, a Dona Araci Tunes, gratos pela córnea que foi concedida a ela, que o Senhor possa abençoar esse tratamento, a cirurgia, e que em breve ela possa estar vendo melhor, tendo uma qualidade de vida, mas que ela continue olhando com o olhar do Senhor na sua vida também. Guarda, Senhor, também a pessoa do Vitor. Não o conheço, mas o Paulinho conhece muito bem, pediu as orações, que o Senhor esteja cuidando, zelando, restaurando, fortalecendo ele fisicamente e espiritualmente. Guarda, Senhor, também o seu Vitório, o pai da Giovana, na sua recuperação, e também esteja com o Dr. Mauro, o anestesista querido, que a Luana pediu, pela população que a Luana pediu em seu favor. Restaura a sua saúde, o fortaleça fisicamente e espiritualmente. Agradecemos ao Pai também pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, em especial pelas famílias enlutadas. Vem confortar os seus corações, vem dar paz a elas. E em especial, Pai, esteja com a Roseli, nossa amiga, Martins. Cuida dela, dá conforto ao seu coração com todas as suas irmãs, com a sua mãe, com toda a família, Senhor. Que a Tua graça esteja estendida a eles. Colocamos também a nossa gratidão pelo Vale do Ribeira. O Senhor protegeu hoje a região do Vale do Ribeira e, graças a Deus, houve o problema sísmico, mas nenhuma vida foi ceifada. Cuida daquele povo, guarda, proteja, que eles possam estar agradecendo a Deus de coração o cuidado do Senhor para com eles. Guarda, Senhor, o nosso país. Nós precisamos da Tua graça, do Teu poder. O nosso povo necessita do Senhor. Cuida dessa nação, Senhor, e seja dando sabedoria aos líderes em nível federal, as autoridades constituídas, em nível estadual, as autoridades constituídas, em todos os executivo, legislativo, judiciário, e nível municipal também, executivo, legislativo, judiciário. Cuida, Senhor, guarda, desperta as lideranças políticas a servirem a população e muito mais a servir o Senhor. Guarda, Senhor, as lideranças, dá-nos a Tua paz, dá-nos um dia de paz, de alegria e conforto e que possamos sempre estarmos estudando a Tua palavra e que o Senhor continue falando ao nosso coração. Oramos agradecidos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino. Longe do meu Salvador, mas a glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz,
Jesus, mas eu sou me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na